palavra de hoje se chama Uma Razão para Viver. Eu não sei se você já entende qual é a sua razão de viver. Eu não sei se você tem pensado sobre isso e discernido qual o sentido da tua vida, qual a razão do teu viver. Muitas vezes nós viemos à igreja, buscamos a Deus para resolver um problema em uma determinada área das nossas vidas. E se nós não encontramos e não soubermos a razão por qual viver, a razão pela qual existimos, por que estarmos de fato continuando ou não essa busca a Deus, no momento que esse problema for resolvido, no momento em que você não tiver mais essa crise, facilmente você será tentado a uma das duas opções: ou abandonar a tua vida de fé com Jesus, porque agora o teu problema se resolveu, ou se tornar alguém religioso, que tem uma atividade religiosa no domingo à noite, ou quem sabe uma vez na semana no meio da célula, e nos outros dias você está lá vivendo a tua vida desconectada daquilo que é o conceito bíblico, a palavra de Deus e a aplicação prática disso. Muitas pessoas, então, não têm percebido qual seja a sua razão para viver. Sabemos aquilo que nós fazemos. Se eu perguntar o que você faz, você vai saber me dizer, né? O que você faz na segunda-feira, o que você faz ao longo da semana, o que você faz à noite, o que você faz com tua família, o que você faz no teu lazer. Talvez mais ainda importante do que o que você faz é como você faz, para ver se alguns princípios corretos, bíblicos, estão sendo refletidos na maneira como você vive, na sua linguagem, no seu procedimento, no seu trabalho. Mas a grande questão de hoje, de nós entendermos a nossa razão de viver, é eu poder ter de ti uma resposta de por que você faz. Por que você vive dessa forma? Por que você trabalha com isso? Por que você está aqui hoje? Por que é importante receber a instrução da palavra de Deus para a tua vida? Algumas pessoas têm vivido esse porquê para simplesmente ganhar mais dinheiro. Eu faço isso, eu vivo, eu estou sempre pensando em como eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Outras pessoas, conectado a isso ou não, vivem para satisfazer os seus desejos. Então eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho, eu tenho aquela realização, e às vezes o dinheiro resolve, às vezes o relacionamento resolve, às vezes na minha sexualidade vai resolver. Então eu estou vivendo em função de satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, os meus sonhos. Algumas outras pessoas um pouco mais altruístas vivem em torno de ver os seus filhos felizes, os seus filhos realizados, ou as pessoas que amam sendo felizes e realizadas. Outras pessoas trabalham dia após dia e mergulham no mercado de trabalho, e o seu porquê é que chegue o dia da sua aposentadoria, que chegue o momento em que vai poder parar para descansar, para usufruir de algumas riquezas, de alguns bens. E assim nós poderíamos falar hoje vários outros porquês. Por que você vive? Por que você existe? Você vive ou você apenas sobrevive? Qual a relevância da presença e da palavra de Deus na tua vida? Deixa eu te dizer que a verdadeira vida está em cumprir uma missão de Deus. Diga assim comigo: a verdadeira vida está em cumprir uma missão de Deus. Porque foi Deus que nos criou, foi Deus que te criou. Você e eu somos um projeto de Deus, somos pessoas que foram geradas nessa terra, fomos enviados a existir através de Deus. Eu não sei se você sabe, mas nós não somos somente o fruto de uma relação conjugal que um óvulo e um espermatozoide se encontraram. Biologicamente, apesar disso ser a origem de toda a vida humana, existe um certo momento em que essa fusão dessa nova célula, desse pequeno embrião, que é o encontro daquele espermatozoide com aquele óvulo, ele ganha vida. Existe um momento que Deus faz pulsar a vida, e isso aconteceu com todos nós quando estávamos no ventre da nossa mãe. Ou seja, mesmo que nós somos gerados a partir de pessoas, quem nos dá a vida é Deus. Quem nos gerou foi o Senhor. Nós somos um projeto de Deus. Por isso, a razão das nossas vidas também passa por Deus. E nós estarmos buscando encontrar e viver a missão que Deus nos deu. Por exemplo, em João capítulo 17, versículo 4, o Senhor Jesus, no final da sua vida,
antes de ser preso, poucas horas antes de ser preso para ser crucificado, ele declara o seguinte: eu te glorifiquei na terra. Ele está orando a Deus, completando a obra que me deste para fazer. Será que você e eu poderemos chegar ao final da vida com tudo aquilo que nós vivemos, fizemos, nos relacionamos, usamos recursos, estivemos vivos nesse tempo e dissermos para o Senhor assim: eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer, eu cumpri a minha missão? O mesmo sentimento nós vemos descrito lá no apóstolo Paulo, quando ele está aprisionado e já prevendo o final da sua vida. Ele diz assim que ele completou a sua carreira, que ele perseverou até o final, que ele cumpriu a sua missão. Por exemplo, também uma outra perspectiva de você e eu querermos encontrar essa missão de Deus, se você quiser abrir comigo lá no livro de Salmos, a Bíblia em Salmos capítulo 37, versículo 4, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Salmos 37, 4, na NTLH, conecta a missão de Deus para nossas vidas com as coisas que nós desejamos realizar, com aquilo que são os nossos sonhos, com aquilo que são os nossos desejos. Então, se muitas vezes nós trabalhamos para realizar alguns projetos de vida e alguns desejos, inevitavelmente nós vamos estar perdendo outras coisas na nossa realidade. Mas quando nós buscamos trabalhar para cumprir a missão de Deus nas nossas vidas, existe uma promessa de que os nossos desejos pessoais também serão realizados pelo Senhor, especialmente aqueles que não são contrários à sua palavra. Então o Salmos 37, 4 na NTLH diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Em outra tradução diz assim: Ele atenderá os desejos do teu coração. Várias vezes nós estamos então buscando a Deus da forma errada. Ao invés de nós estarmos preocupados em viver a missão que Deus tem para nós e orar sobre isso, nós estamos preocupados em fazer os pedidos dos nossos desejos a Deus, como se fosse o gênio da lâmpada que eu encontrei, e daí eu vou esfregar a Bíblia, e daí quem sabe vai aparecer um anjo diante de mim, e eu vou dizer: eu quero isso, que o Senhor realize isso e aquele outro. Qual tem sido o conteúdo da tua relação com Deus? Como tem sido a intenção do teu coração em vir até este lugar, em buscar algo de Deus? Deixa eu te dizer, aqui nesse lugar, a palavra de Deus precisa ser pregada de forma que você encontre uma razão para viver, você encontre uma missão na tua vida, você encontre o teu papel na tua família, você encontre os teus talentos, os teus dons, as tuas habilidades sendo úteis para transformar o mundo, para abençoar as pessoas, para servir a sociedade, para revelar quem Jesus é. Esse é o propósito da nossa existência. Quando nós paramos um pouco mais para pensar sobre isso, eu quero te levar mais um texto, ainda nessa introdução, lá no livro de Efésios, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo escreve a essa igreja que está localizada na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra, muito idólatra, quase que poderíamos dizer que era uma cidade conhecida em todo aquele mundo romano como sendo a cidade mais idólatra. Imagina que aqui no Brasil nós temos algumas cidades tidas como religiosas, que as pessoas vão para lá para fazer oferendas, para fazer procissões, para visitar templos das mais diversas religiosidades. Éfeso era uma cidade como essa. E quando a palavra de Deus chega lá e cristãos são gerados lá, o apóstolo Paulo escreve uma carta para esses cristãos e dá a eles um novo sentido para viver. E diz assim em Efésios 2:10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Diga aí comigo assim: eu sou criação de Deus, realizada através de Jesus, para fazer as obras que o Senhor preparou para mim. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos vivendo algo novo que só acontece através da igreja, que é você ser realizado como filho de Deus através da tua fé em Jesus. Antes de nós termos uma aliança com Jesus, nós não percebemos isso, nós estávamos cegados, nós estávamos ensurdecidos, nós estávamos de alguma forma afastados dos nossos propósitos.
Mas quando você começa a buscar a Deus através da sua palavra, através da igreja, através de uma vida de oração, o Espírito Santo começa a te encher, algo acontece, você começa a ser agora realizado no teu interior, transformado na tua mente, no teu coração, nas tuas intenções, pelo poder do nosso Senhor Jesus. E qual o propósito disso? Resolver os nossos problemas? Não só isso. Resolver as nossas crises? Não só isso. Trazer libertação e paz para dentro da nossa casa? Esse é só o início. O início da nossa vida com Deus é transformar tudo que o diabo causou de ruim. O início da nossa vida com Deus é restaurar tudo que estava ferido e machucado. É nos trazer à tona agora como um ser inteiro, como uma nova criatura. Porém, esse é o início. Quando nós estamos completamente libertos, curados, restaurados, aí é que começa a verdadeira vida com Deus. E nesse ponto, muitas pessoas acabam se afastando da presença de Deus. Ou acabam fazendo com que esse início dure 20 anos na sua caminhada com Jesus. Não escolhendo dar um basta em algumas coisas, vencer algumas práticas, viver em santidade, perseverar na sua busca a Deus. E aí a inconstância dessa caminhada com Deus acaba fazendo com que as pessoas fiquem ali passando muito tempo naquilo que era somente para ser um momento de restauração. Um momento de cura, um momento de libertação. Então, quando nós nos aproximamos de Deus por meio da sua palavra e através da igreja, nós temos esse primeiro período que seremos ensinados, seremos curados, seremos transformados, seremos libertos. E aí o nosso ser fica completo, a nossa vida começa a ficar abundante, mas a história aí é que vai começar a ser escrita. A gente reparou o nosso passado, a gente restaurou a nossa história, a gente zerou para começar a viver a missão de Deus. E aí que começa a graça da vida com Jesus. Quando nós paramos para pensar nisso, por muito tempo a igreja meio que se desconectou da sociedade, como se fosse um clube religioso. E as pessoas que se aproximavam e se conectavam da igreja se desconectavam de todas as outras pessoas, não queriam mais voltar para o seu trabalho, não queriam mais ter os seus estudos, não queriam mais cultivar os seus relacionamentos, pelo contrário, só queriam viver dentro da igreja e através das pessoas da igreja e por meio daquilo que a igreja promovia, e encerrando a sua vida assim, uma vez que entendem que o mundo tem um sistema de trevas que está corrompido. Quando nós percebemos que, na verdade, Jesus nos chama para ser sal nessa terra e luz nesse mundo e transformar a realidade de onde Ele nos colocou para viver no momento que Ele nos chamou a existir. Diga aí para quem está do teu lado, você tem um chamado de Deus. Esse chamado não é para você apenas ter problemas a serem resolvidos na tua vida pessoal. Esse chamado é para você protagonizar algo com Jesus nessa terra. A maioria das pessoas diria que o porquê de Jesus ter morrido na cruz é para que nós possamos ir para o céu, para que nós possamos ter acesso ao paraíso, para que nós possamos ressuscitar com Cristo quando Ele voltar. Mas deixa eu te dizer que esse não é o propósito principal da morte de Jesus na cruz. O nosso acesso à eternidade é um efeito colateral da morte de Jesus na cruz. O propósito maior da morte de Jesus na cruz foi vencer todo um domínio de trevas que impera sobre esse mundo e estabelecer agora o acesso à presença de Deus e ao reino de Deus nessa terra. Lembra lá na oração do Pai Nosso, que Jesus ele fala assim: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. Então nós temos um propósito todos os dias de estarmos atentos em causar essa transformação nos ambientes onde Deus nos colocou. Dentro de casa, naquilo que nós nos envolvemos, no que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, as nossas palavras proferem, no nosso ambiente de trabalho, naquilo que nós estudamos, nos preparamos, nos sonhos que nós temos. O propósito da cruz foi então trazer o reino dos céus à terra e reconciliar o mundo com Deus. Diga assim comigo: Jesus morreu para trazer o reino dos céus à minha realidade e para me reconciliar com Deus. E assim nós aprendemos que temos uma missão dupla, de trabalhar para
que pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Jesus, possam ter acesso a conhecê-lo, para ter a oportunidade de também se reconciliarem com Deus através dele. Essa é uma missão que todos nós temos. E a outra missão que todos nós temos é trazermos o reino de Deus à nossa realidade. E o que é o reino de Deus? A palavra reino, eu gosto muito de explicar através desse termo que vem do inglês. Reino em inglês é kingdom, kingdom, rei, king, kingdom, reino em inglês. Essa palavra ela é formada pela junção de duas palavras. King, que é rei, e domain, que é o domínio. Quando junta essas duas palavras e forma a palavra reino, abrevia a segunda palavra e fica kingdom. O que significa o reino através dessa compreensão? O domínio do rei. Então Jesus ter trazido a inauguração do reino de Deus para a terra não significa que em qualquer família, em qualquer ambiente, em qualquer mentalidade, em qualquer canto, ele esteja sendo rei. Jesus é rei aonde e sobre quem ele domina. Entende isso? Então Jesus pode estar sendo rei lá na tua casa, dentro do teu quarto, mas não é rei nos outros cômodos da casa. Jesus, quem sabe, é rei na tua rotina no domingo, mas não é rei de segunda a sexta. Talvez Jesus seja rei das tuas finanças, mas não seja dos teus olhares. E assim nós temos que submeter toda a nossa vida a Jesus, para que o reino de Deus venha através de nós, e nos preocuparmos em estabelecer o reino de Deus na nossa esfera de ação, naquilo que é o nosso alcance. Então, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, se eu sou um cônjuge, eu tenho autoridade sobre a minha casa para fazer com que os hábitos, a linguagem, as programações, o ambiente da minha casa se tornem influenciados pelo reino de Deus. Se eu sou um profissional liberal, se eu estou prestando serviço para um cliente, eu tenho então agora a missão de fazer com que através da minha profissão, do meu trabalho, os princípios que eu vivo e as pessoas que eu sirvo possam ser abençoadas pelo reino de Deus. Eu não posso, é uma grande hipocrisia eu fechar os olhos, levantar as mãos, cantar que Jesus seja o Senhor da minha vida e amanhã eu estou fazendo negócios através de princípios das trevas. Eu estou corrompendo a minha vida e o reino de Deus não está sendo carregado por mim. Eu não estarei cumprindo a minha missão. Eu chegar em casa e eu ser negligente em querer que a minha casa seja um ambiente do reino de Deus. Eu quero para mim domingo à noite, mas eu não estou preocupado em querer para os meus filhos, eu não estou preocupado em querer para o meu cônjuge, eu não estou preocupado em estabelecer esse ambiente do reino de Deus dentro do meu lar. É uma grande hipocrisia eu me tornar um religioso de domingo e eu não carregar a missão de Deus na segunda-feira. Quando nós paramos para pensar sobre isso, o Joseph Matera escreve assim, que o meu chamado como crente é estender a influência do seu reino em todas as esferas da sociedade. Vamos dizer isso? Diga assim comigo, o meu chamado como crente é estender a influência do seu reino em todas as esferas da sociedade. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Talvez aquilo que hoje você tem autoridade para causar na sociedade é diferente daquilo que você tinha 5 anos atrás ou do que você vai ter daqui 20 anos. Talvez você sinta Deus te chamando a se preparar em algo, a se capacitar em alguma área nova, para estar estabelecendo o reino dele numa esfera mais ampla da sociedade. Mas talvez você hoje sinta Deus simplesmente te chamando a se voltar para dentro dos teus relacionamentos que já existem e se preocupar em não ser mais conivente com princípios de trevas ali. Em fazer com que o reino de Deus seja estabelecido no hoje, aonde te é possível. Agora, eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho autoridade para mudar todas as diretrizes dessa empresa? Não, mas na minha mesa de trabalho, quem sabe eu tenha. Nos clientes que eu atendo, talvez eu tenha. Na forma que eu trabalho o meu produto, talvez eu tenha. Eu sou um estudante universitário, eu tenho autoridade para causar o reino de Deus na mentalidade do meu professor? Não. Mas talvez na forma como eu reajo às situações, como eu converso com os meus colegas, como eu tenho sido um estudante, como eu tenho aprendido algo específico para desempenhar na sociedade, sim. Amanhã depois eu posso ser o professor.
E aí a minha esfera de ação de estabelecer o reino de Deus aumenta. A grande questão é, qual a tua razão de viver? Se a nossa razão de viver for qualquer outra diferente de cumprir a missão de Deus, nós vamos nos frustrar. O dinheiro nunca será suficiente. Os prazeres nunca serão satisfeitos. Os relacionamentos nunca irão suprir plenamente as nossas expectativas. Quando nós estamos vivendo por uma razão diferente, nós vamos estar nos iludindo e perdendo o tempo da nossa vida, e quem sabe chegando lá na velhice e parando para acordar e dizer: o que eu fiz para completar a obra que Deus me confiou? Vou começar agora, mas eu só tenho alguns anos para viver. Eu não tenho mais a mesma energia, eu não tenho mais o mesmo vigor, a minha família já se perdeu, o meu casamento se perdeu, o meu trabalho não foi útil para alguém. Hoje é dia de nós entendermos isso e começarmos a escrever uma nova história. Se nós não tivermos o foco de estabelecer o reino de Deus nessa terra, a nossa experiência com Deus se resumirá ao nosso bem-estar espiritual individual e ao nosso envolvimento com as atividades promovidas pela igreja. Isso é vazio. Isso não te faz se sentir realizado na tua existência. Isso ainda é pouco. Através da igreja nós podemos sim encontrar um lugar para servir, mas isso é uma parte da nossa realidade. Deus te chamou para viver muito mais, para que em todos os momentos que você estiver vivo, você esteja preocupado em agradar o Senhor e cumprir a sua missão. Ontem no seminário de honra nós falamos um pouquinho sobre temor. O apóstolo Estevão, inclusive, se referiu a uma ministração que eu tinha feito sobre isso, tinha compartilhado com ele. E a palavra temor, no original bíblico lá do Antigo Testamento, que o idioma hebraico é tão profundo, é tão carregado de símbolos e significados, que deixa eu fazer um parênteses sobre isso para te falar. Ela, na sua maior essência, significa o ar que nós respiramos. Quando Deus, ele forma Adão como o primeiro ser humano, a vida vem sobre Adão quando Deus sopra sobre ele o fôlego de vida. Você lembra dessa história? Está descrita lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, a formação do mundo e do ser humano. E quando Deus sopra a sua presença, o seu espírito sobre ele, Adão se torna uma alma vivente, se torna um ser vivente. Só que ao mesmo tempo esse sopro de Deus também representa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele também é simbolizado como um sopro, como um vento, como o ar que nós respiramos. Várias vezes na Bíblia, a gente podia fazer um estudo inteiro sobre isso, várias vezes na Bíblia, a presença e o Espírito de Deus é comparada a um ar, a um sopro. Várias vezes você, no meio de uma adoração, de uma oração, percebe a presença de Deus como um ventinho gostoso. Você não percebe, não? Como um calafriozinho no seu corpo. Uma das formas de Deus manifestar a sua presença, do seu Espírito, é como por um vento, como pelo ar. E uma das maiores definições de temor é você estar consciente da presença de Deus. Diga assim comigo: temor a Deus é a consciência da presença de Deus. Então, por exemplo, tu está lá tentado a olhar uma pornografia. Normalmente, tu não está te lembrando que Deus está presente ali. Tu está lá tentado a cometer um adultério. Normalmente tu não está te lembrando que Deus está presente ali. Tu está lá tentado a fazer um esqueminha nas finanças que te corrompeu para tu ter um lucro indevido no teu bolso. Normalmente tu esqueceu que Deus está ali. Então se tu conseguir, e eu também, se lembrar o tempo todo que a presença de Deus está contigo, isso vai causar um temor para que você viva de forma condizente a palavra de Deus e a presença dele na tua vida. Faz sentido? Entendeu isso? E aí, o que é o maior símbolo desse temor? O ar. E nós respiramos para viver. Quando nós respiramos, passe a lembrar de Deus. Cada vez que você percebe que está respirando, esse vento veio de Deus te dando vida. É um símbolo do Espírito de Deus e da presença de Deus na tua realidade. Então, isso nos leva a entender que enquanto estamos vivos e acordados, nós precisamos trabalhar para cumprir a missão de Deus. Ele está sempre conosco, Ele está sempre manifestando a sua presença através de nós. E por isso, hoje a pregação está um pouco mais complexa, mas eu quero trazer 3 aspectos de uma razão para viver.
Primeiro deles, colocar Deus em primeiro lugar. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia num texto que nós vamos ficar agora um pouquinho nele. Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Como eu faço para cumprir essa missão de Deus na minha vida? Se uma hora eu estou descansando, outra hora eu estou trabalhando, outra hora eu estou estudando, outra hora eu estou com a minha família, outra hora eu estou na igreja, outra hora eu estou sonhando com as minhas férias, outra hora eu estou me capacitando para algo diferente, daqui a pouco eu estou estressado no trânsito, outra hora eu estou tendo ali um cuidado com a minha alimentação. Como é que eu faço para, nesses momentos, estar sempre cumprindo a missão de Deus para a minha vida? Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Procure as coisas do alto, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, priorize a presença de Deus, a palavra de Deus como norte para a tua vida. Esses dias uma pessoa me perguntou, qual que é a ordem das prioridades que nós devemos ter na nossa vida? É a família em primeiro lugar, é a igreja em primeiro lugar, é o trabalho em primeiro lugar, é as finanças em primeiro lugar, é a minha saúde em primeiro lugar. E as pessoas querem um conjunto de regras que você possa estar negligenciando uma coisa em função de outra. E vários pastores, vários pregadores em décadas passadas, na minha opinião teológica, equivocadamente, colocaram uma ordem hierárquica do que deve vir antes do que. E eu te diria, de nada adianta você ter uma família estruturada se você está vivendo uma miséria. De nada adianta você ter a maior riqueza se você não tem saúde. De nada adianta você cuidar do seu corpo se você não consegue trabalhar em nada. Entende? Então, a vida com Deus, ela precisa ser pervasiva a todas as áreas do nosso ser. E há uma medida que nós devemos cuidar da nossa família, há uma medida que nós devemos cuidar das nossas finanças, do nosso trabalho, há uma medida que nós devemos cuidar do nosso chamado de servir a Deus através da igreja, há uma medida que nós devemos cuidar do nosso descanso, e em todas essas coisas, Deus deve estar em qual lugar? Em primeiro lugar. O reino de Deus está em tudo isso. Tem reino de Deus aqui dentro da igreja, tem reino de Deus nas nossas eleições municipais, tem reino de Deus lá na tua família, tem reino de Deus em lidar com o teu cliente, tem reino de Deus lidando com o teu professor na sala de aula. Se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, nós vamos estar o tempo todo procurando as coisas do alto, buscando colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando Jesus foi questionado qual o maior mandamento, o que ele respondeu? O maior mandamento é esse: ame o Senhor, o nosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então que o Senhor esteja em primeiro lugar no teu sentimento, no teu coração, na tua vontade, na tua alma, nas tuas percepções de vida, em quem tu é, na tua identidade, no teu entendimento, em tudo aquilo que você pensa, planeja, sonha, e nas tuas forças, no que você faz com as tuas mãos no dia a dia. Diga aí comigo assim: eu preciso colocar a Deus em primeiro lugar. Segundo aspecto, Colossenses 3:2 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que tem enchido o teu coração? O que tem causado preocupação? O que tem enchido a tua mente? Como você tem se influenciado por situações? E eu te digo agora o segundo aspecto para viver o chamado de Deus para as nossas vidas, a missão que Ele tem, carregar essa razão de viver, é querer pensar biblicamente. Cutuca aí teu irmão e diz assim: pense biblicamente. Como é que eu penso biblicamente? A palavra de Deus precisa ser o fundamento dos nossos projetos, da educação do meu filho, da forma que eu trato a minha esposa. A palavra de Deus tem que ser o fundamento de como eu administro o meu dinheiro, como eu domino o meu temperamento, como eu venço as minhas tentações. A palavra de Deus tem que ser o padrão para como eu me visto, para como eu uso a minha linguagem, para como eu trato as pessoas, para como eu ajudo alguém. A palavra de Deus precisa ser o norte das decisões que nós temos. Quando eu falo pense biblicamente, mantenha o pensamento nas coisas do alto, na palavra de Deus, isso precisa se tornar o norte das nossas vidas. Então, você e eu temos que ter fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, a tal ponto de aplicá-la na nossa vida.
Então, existe uma tendência hoje do cristão não ler a Bíblia, do cristão não orar. E por que isso acontece? Porque a gente foi ensinado isso em tempos passados como uma prática religiosa, como uma obrigação religiosa. Eu tenho que ler um capítulo da Bíblia para eu continuar crente. Eu tenho que orar 10 minutos para eu continuar crente. Aí eu fui descobrindo que eu posso continuar crente sem ler a Bíblia e sem orar. Frequentando a igreja, frequentando a cela, adorando a Deus, um pouco mais esporadicamente. Eu consigo continuar crente em Jesus. Só que eu não consigo fazer com que a palavra de Deus se torne a minha razão de viver, porque ela não encheu o meu coração, ela não habita ricamente na minha mente, ela não preenche o meu ser. Então, são palavras de outras pessoas que eu estou deixando ser aquilo que norteia a minha vida. E quando eu negligencio a minha vida de oração, eu não estou permitindo o relacionamento do Espírito Santo comigo. Então, a presença de Deus não está afetando a minha consciência e as minhas decisões. Não leia a Bíblia e não ore para continuar crente. Leia a Bíblia e ore para fundamentar o teu ser na palavra de Deus e nas percepções espirituais que somente um relacionamento com Deus através da oração vai causar na tua existência. Em terceiro lugar, Colossenses 3:3. Você e eu, para encontrarmos uma razão para viver, precisamos desejar revelar Jesus através de nós. Revelar Jesus através de eu e você. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós decidimos morrer para nós mesmos e viver para Deus. O batismo não é um ato religioso que nos faz simplesmente ter acesso à eternidade. É um ato espiritual que está dizendo, eu quero morrer para mim mesmo e ressuscitar para viver com Deus. Viver para Ele. Viver a missão que Ele tem para mim. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando você trabalha para que Jesus apareça, sabe que essa é uma transição muito interessante na nossa realidade. Eu sou um pouco mais tímido na minha forma de ser. Eu demorei um bom tempo para converter a minha linguagem, falar sobre Deus com pessoas que não conhecem a Deus. Eu demorei um bom tempo para converter as minhas redes sociais. No tempo do Facebook ainda eu tomei essa decisão. De converter as minhas redes sociais, de converter a forma como eu me expresso, de me portar como alguém que está carregando algo de Deus. E eu sei que isso é um marco nas nossas vidas, porque nós viemos de uma cultura do mundo e queremos algo de Deus para nós, mas há uma barreira em agora nós começarmos a externalizar algo de Deus às outras pessoas. Há uma barreira, há uma vergonha, há uma certa mudança comportamental nisso. Há um medo de ser excluído, medo de não ser compreendido, e aí a gente fica retendo as coisas de Deus e fingindo que vive do mesmo jeito com quem não tem a mesma fé do que nós. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo escreve assim: fui crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos colocar o Colossenses 3:4 para mim na NTLH? Dá para colocar aí? Colossenses 3:4 na NTLH, o texto que nós acabamos de ler de Colossenses, que vai dizer assim, Colossenses 3:4 na NTLH. Quando Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele. É muito interessante esse texto. Cristo é a verdadeira vida. E quando Ele aparece, tu aparece junto. Agora, se você esconde Jesus, aí você não vive a verdadeira vida. Revele Jesus através de você. Quando nós entendemos que Jesus se entregou por nós para que tenhamos vida, nós entregamos a nossa vida para Ele. Servindo conforme as nossas habilidades, relacionamentos, experiências e locais em que nós estamos. Eu quero terminar essa pregação
com Mateus capítulo 5, versículo 14. Hoje, muitos textos bíblicos aqui, mas eu preciso te trazer essa consciência de querer trabalhar para cumprir uma missão. Porque quando você trabalha para cumprir uma missão, os teus problemas que eram tão grandes, eles começam a ficar tão pequenininhos. As tuas emoções que te afetavam tanto, elas começam a ficar agora numa esfera muito mais ambientada e dominada pelo teu temperamento. Quando você trabalha para cumprir uma missão, aqueles defeitos que você enxergava em um monte de gente, você começa a não conseguir enxergar mais, porque você está focado em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você trabalha para cumprir uma missão, Deus começa a te encher de poder e autoridade e unção, porque isso é útil para que você possa desempenhar o teu serviço no reino de Deus. É muito diferente a vida de alguém que está focado em viver a missão que Deus tem. E não me entenda mal, alguém aqui pode ter a missão de ser prefeito dessa cidade, de ser um grande empresário que vai ter centenas de pessoas debaixo da sua autoridade sendo empregados e famílias sendo abençoadas. Mas também outra pessoa pode realizar muito bem a sua missão, ficando em casa e educando seus filhos biblicamente. Não queira medir a sua missão por uma realização que o mundo diz que é. Queira encontrar em Deus como que as tuas habilidades, como que os teus relacionamentos, como que o momento que você vive pode causar o reino de Deus na tua realidade. Jesus disse assim, então, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. O que Jesus quis dizer com isso? Que Ele quer te colocar em evidência. Diz aí para quem está ao teu lado assim, Jesus quer te colocar em evidência. Jesus não quer te esconder, Jesus quer te colocar em evidência. Jesus quer te fazer notado nos teus amigos, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na empresa que você está, no serviço que você presta. Você será notado. Porque você tem o destino e a missão de ser luz nesse mundo. E aí ele fala assim no versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Que você possa encontrar e buscar, seguir diariamente perseverando em cumprir a missão que Deus tem te confiado, fazendo com que Ele seja a razão do seu viver. Se falta conhecimento, vá atrás da palavra de Deus, vai atrás de capacitar as tuas habilidades. Se falta relacionamento, te conecta com pessoas, esteja causando a influência que você precisa para realizar essa missão. Mas trabalhe para cumprir a missão de Deus na tua vida. Na tua saúde, nas tuas finanças, na tua família, no teu trabalho, dentro da igreja, em tudo que você fizer, há algo de Deus para que você brilhe diante dos homens, Ele seja conhecido. Pessoas se reconciliem com Ele e o reino de Deus seja estabelecido através de você e eu.